Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't. Olá pessoal, bom dia! Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje iremos discutir um pouco sobre doença celíaca e para tratar desse tema tão relevante, convidamos um nutricionista da área clínica, com especialidade em gastroenterologia, Rian Sidney. Bom dia, Rian. Então, Rian, em primeiro lugar, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre o que é doença celíaca. Muito bom dia, Helena. Bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui nesse podcast e falar de uma doença tão comentada, na atualidade. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune determinada geneticamente, ou seja, um indivíduo já nasce com genes específicos que irão expressar essa doença em algum momento a partir da exposição ao glúten. As manifestações clínicas são variadas, pois depende da forma de apresentação dessa patologia, que pode ser intestinal, extraintestinal ou assintomática. Na intestinal, também chamada de forma clássica, os sintomas mais comuns são diarreia, dor abdominal, falta de apetite, alteração de humor com irritabilidade ou apatia, vômitos e anemia. Já quando falamos extraintestinal, como o próprio nome sugere, a gente vai visualizar os sintomas que envolvem outros órgãos além do trato gastrointestinal, como condições de osteoporose, baixa estatura, dores de cabeça, fadiga, deficiência de ferro e B12, entre outros. E outra forma de apresentação é a forma sintomática, que apresenta apenas alterações histológicas, aquelas que podem ser observadas no microscópio, ok, pessoal? Na mucosa intestinal, característica da doença celíaca, que é a atrofia das vilosidades, que é a diminuição das pregas intestinais, que são responsáveis pelo maior contato de absorção dos nutrientes, a inflamação das células intestinais, o aumento dos linfócitos dentro do epitélio e a morte de células desse tecido. Apesar de não apresentar os sintomas como as outras formas, ela reduz a qualidade de vida do paciente por interferir na absorção dos diversos nutrientes. Entendi, Rian. Realmente é uma doença muito complexa, E que o âmbito da nutrição e de médicos, pode atuar para não haver o agravamento dessa doença. Agora, Rian, uma dúvida muito comum, algo que causa certa confusão nas pessoas, é a diferença quanto à doença celíaca, a alergia ao trigo e a sensibilidade ao glúten não celíaca. Será que você poderia esclarecer esses termos para a gente e identificar a diferença de cada uma? Claro, explico sim. Então, a doença celíaca, como falei anteriormente, ela é uma doença autoimune e tem um fator genético envolvido. Já a alergia ao trigo é uma resposta do sistema imunológico às proteínas presentes do trigo. Ela afeta a pele, o trato gastrointestinal e o trato respiratório, podendo causar anafilaxia, que é uma reação alérgica grave e possivelmente fatal, além de asma ocupacional, rinite e urticária de contato. Também podemos citar a diferença com relação aos anticorpos atuantes. No caso da doença celíaca, nós temos o IgA como anticorpo presente em maior quantidade, mediando aquela resposta inflamatória. E na alergia nós temos o IgE. Agora, a respeito da sensibilidade ao glúten, temos uma sintomatologia parecida com a doença celíaca, mas que é decorrente do consumo excessivo e não a predisposição genética de trigos e cereais com glúten, o que pode acarretar em má digestão desse nutriente. Entendi. E após identificar todos esses sintomas característicos da patologia, como é dado o diagnóstico dessa doença? Bom, após o paciente relatar os sintomas e relatar a suspeita da doença celíaca, é solicitada a realização de exames sorológicos para identificar alguns marcadores como a imunoglobulina IgA e o anticorpo antitransglutaminase IgA e IgG, entre outros. Além disso, em alguns casos, faz-se necessária a realização de uma biópsia intestinal. A biópsia intestinal, em casos que, apesar de não haver sorologia positiva, existe
existem fortes suspeitas devido aos sintomas que o indivíduo apresenta. Na biópsia, é possível analisar como está a mucosa do paciente, se há atrofia, presença excessiva de linfócitos e outras características histológicas dessas condições. A junção desse teste sorológico com a biópsia permite uma maior precisão no diagnóstico. Ah, sim. E com relação ao tratamento, como ele pode e deve ser feito? E o indivíduo diagnosticado com a doença celíaca ainda pode ingerir glúten em quantidades menores ou numa frequência mais espaçada? Então, Bonina, o tratamento é feito com a exclusão total do glúten da dieta do paciente. A pessoa diagnosticada não deve ingerir essa proteína de forma alguma para evitar que essa resposta inflamatória continue ocorrendo e danificando ainda mais a mucosa intestinal do paciente. Ah, sim, entendi. E nesse caso, enquanto nutricionista, quais as orientações você daria para uma pessoa que lida com essa doença? Considerando que ela precisa fazer alterações consideráveis na dieta, precisa ter um cuidado maior com escolhas de produtos, o social dessa pessoa também acaba sendo afetado devido a isso, e o que ela pode fazer para tornar esse processo mais tranquilo? Então, considerando essa modificação, eu diria que, em primeiro lugar, se deve conhecer os alimentos que contêm glúten, como trigo, centeio, cevada e seus derivados, priorizar a ingestão de alimentos naturalmente sem glúten, como frutas, vegetais, fontes de proteína, animais e vegetais, laticínios, gordura e óleos, para fornecer uma base nutricional sólida, né? Em vez de buscar substitutos. Além de adicionar à dieta alternativa de grãos integrais naturalmente sem glúten, como amaranto e quinoa, por exemplo, para o fornecimento de fibras, vitaminas do complexo B e minerais ausentes quando o glúten é removido. Se atentar também aos rótulos dos produtos quando for ao mercado, verificar se há selos de garantia de que o alimento é de fato isento de glúten, mesmo que haja um trigo diretamente grande chance de contaminação cruzada, e aí é possível encontrar vestígios, como acontece bastante na aveia, por exemplo. Além disso, sempre que for ao restaurante, questionar a presença dessa substância, planejar as refeições e desenvolver habilidades culinárias é muito importante também, para que seja possível visualizar as tantas possibilidades de preparações saborosas que podem ser feitas, mesmo sem o uso desses ingredientes que é tão utilizado, como a farinha de trigo. Também é muito importante pesquisar materiais que auxiliam nas escolhas. Existem vários que são bons e de fácil acesso, até mesmo gratuito, como o Guia Alimentar e Nutricional para Celíacos, que traz informações relevantes e bem embasadas cientificamente. Por exemplo, deixar com a importância de fazer um acompanhamento com um bom nutricionista para avaliar e adequar a dieta, que é um pilar super importante no manejo dessas condições, garantindo que haja uma deficiência de nenhum nutriente e, consequentemente, levando ao paciente uma boa qualidade de vida, que é o que a gente preza, né? Sim. Primeiramente, Rian, eu gostaria de lhe agradecer pela enriquecedora manhã. Eu que agradeço, Billy. De uma conversa enriquecedora sobre doença celíaca, e obrigada também aos nossos telespectadores pela atenção. Além disso, eu vou concluir ressaltando a importância da informação e de como tratar nutricionalmente o agravamento da doença e promover para as pessoas que têm essa patologia qualidade de vida e não agravamento nas condições de saúde.